a maior parte dos problemas que a gente tem no dia a dia, com tudo, né, ou com quase tudo, ou pelo menos aquilo que envolve outras pessoas, que é praticamente tudo, é divergência de opinião. Opiniões opostas. É mais ou menos assim, ó. Pensa comigo. Imagina que aqui, do meu lado aqui, que pra você eu acho que é o esquerdo, direito, enfim, do lado meu, imagina que tem uma janela. E realmente aqui até tem uma janela. Mas imagina que aqui tem uma janela, aí do lado de cá tem uma outra janela. Aí quando eu olho pra cima, o teto é uma janela também. Vamos dizer que em cima tem uma outra janela que dá pro céu, tá? E vamos dizer que atrás da câmera aí tem uma outra janela. Então são 4 janelas. Uma, duas, três, 4. 4 janelas. Quando eu olho por essa janela aqui, e tem uma janela, deixa eu ver até que eu consigo ver. Eu consigo ver ali uma árvore, o prédio ao lado e as janelas do prédio que está do lado. Muito bem, é o que eu enxergo nessa janela. Quando eu olho por essa janela, não tem uma janela, mas tem uma porta, eu consigo ver um armário com uma foto de um casal, eu e minha esposa, e 2 taças que nós usamos no nosso casamento. É uma outra janela. Imagina que se no teto realmente tivesse uma janela, eu poderia estar enxergando o céu nublado, certo? E um avião passando. E nessa janela que tem atrás da câmera aí, que você não consegue ver, imagine que eu estou enxergando ali o mar. Então ondas quebrando, as pessoas ali de roupa de banho passando para cá e para lá, tomando uma cervejinha, curtindo a praia. Qual dessas janelas aqui que eu estou olhando que está me mostrando a verdade? Me responde. Qual delas é verdade e qual delas está errada? Pensa aí. João, muito simples, todas estão certas. Cada uma das janelas te mostra um pedaço da vida, um pedaço do mundo, o céu, o mar, o prédio, o armário, normal. Só que aqui é muito normal, mas lá no dia a dia você não consegue com essa facilidade toda aí não dizer isso, né? Porque o que acontece no dia a dia? Quando a gente tem uma opinião, é como se a gente estivesse olhando o mundo por uma janela. E aí eu pego essa janela e eu me foco nessa janela e agora eu quero olhar tudo pela janela e eu fico querendo encaixar o mundo inteiro só nessa janela. Como se não existissem outras janelas ao meu redor. Eu quero que tudo seja encaixado na minha janela e tem que estar na minha janela. Se eu não estou vendo a minha janela, o outro é doido. Então quer dizer, se eu chego pra... Você olha aqui pela minha janela e tá vendo o prédio. E eu digo que eu tô olhando pra aquela janela e tô vendo um armário, eu vou te chamar de louco. Prédio? Você tá maluco? Onde é que tem prédio? Não tô vendo prédio nenhum. É um armário. Só que a grande dificuldade tá no quê? Em eu conseguir fazer com que a pessoa faça o seguinte. Olha, para de olhar pela tua janela aí e vem olhar na minha janela aqui pra você ver como é um armário. Aí a pessoa olha pra mim e diz assim, não, negativo. Para você de vir olhar na sua janela aí e vem olhar na minha aqui pra você ver o prédio. E aí no final das contas, onde é que os conflitos acontecem? Quando essas duas pessoas, num geral, tendem a não abrir a cabeça para ir olhar a janela do outro. Eu me fecho na minha opinião, no que eu estou pensando, é aqui, é na minha janela e acabou. Então se você não está olhando para a minha janela, você está errado. Certo e errado. Só que, gente, imagina que outra pessoa está na cara dela, ela está enxergando a janela dela aberta, ela está enxergando tudo aquilo lá, e ela diz assim, eu errado? Você tá maluco? Eu tô vendo, tá aqui na minha frente. Errado tá você. E aí, no final das contas, nós somos tão imaturos que não conseguimos perceber que talvez um aqui nessa história precisa ceder. Abrir mão daquilo que ele acredita, ou pelo menos não abrir mão do que ele acredita, mas se permitir ir olhar o ponto de vista do outro para tentar entender o que o outro está pensando. A solução, talvez, para isso, é o que a gente trabalha muito nas formações, eu trabalho muito nas formações em coaching feminista pelo IBC, é a gente encontrar um pensamento sistêmico, é conseguir ter um pensamento sistêmico. João, o que é pensamento sistêmico? É entender que eu vivo num sistema. Mas quando eu entendo que eu vivo nesse sistema complexo, estruturado, eu começo a entender que talvez o outro lá do outro lado, que está com uma opinião diferente da minha, ele não esteja necessariamente errado, ele só esteja pensando diferente de mim. Eu passo a entender que não existe certo e errado. Existem pontos de vista distintos. Essa pessoa tem um ponto de vista e essa pessoa tem um ponto de vista. Como é que eu vou saber qual é o melhor ponto de vista para minha vida? É ir lá, olhar esse ponto de vista aqui. Olhar esse ponto de vista aqui. E conseguir encontrar qual desses dois pontos de vista faz mais sentido para minha vida. Aí quando eu... Agora, e aí vamos dizer que eu decidi por essa mão aqui, isso aqui que faz mais sentido pra mim. Agora significa que eu posso denegrir e dizer que isso aqui é ruim e errado? Não, cara, é só diferente.
E o mais importante, talvez, se o mundo conseguisse desenvolver isso, que é uma palavrinha maravilhosa chamada aceitação, há pouco gravei vídeo sobre isso, que é a aceitação, a gente viveria muito mais paz. Porque a solução básica é entender, não existe um certo e errado. Existem meios termos, existem pontos de vistas diferentes.